Shalom, que bom estar com vocês mais um dia para ministrar a vocês uma palavra e compartilhar também testemunhos dos feitos e as maravilhas que Deus tem feito em nosso meio. Somos Igreja Evangélica Campo Grande e eu quero dizer para você que a igreja não é a ideia de um homem, a igreja é uma ideia divina, a ideia de Deus. E a Bíblia diz, e o próprio Jesus fala, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é o agente para a manifestação da glória de Deus na terra. Não existe uma outra instituição na terra que possa proclamar a palavra de Deus, autorizada por Ele, a não ser a sua igreja. Sabemos que as ONGs, os institutos, as fundações, elas desenvolvem trabalhos extraordinários. Temos visto a atuação de muitas ONGs, institutos e fundações atuando em países carentes, países pobres, combatendo a pobreza, a miséria, mas nenhuma instituição foi estabelecida por Deus, autorizada por Ele, para o estabelecimento do seu reino. E a nossa chamada como Igreja Evangélica em Campo Grande é a proclamação do Evangelho. Um evangelho que liberta, que transforma, que cura. Temos visto tantas pessoas sendo alcançadas pela palavra da fé, a palavra da esperança. Temos visto e contemplado o agir de Deus em nosso meio, alcançando famílias, homens, mulheres, jovens e crianças. E temos visto Deus operando e se manifestando de uma forma maravilhosa em nosso meio. Eu gostaria de convidar você para nos conhecer um pouco mais, estando conosco na Igreja Evangélica em Campo Grande. A nossa sede fica na rua 14 de julho, 2706, mas agora a partir do mês de março nós estaremos congregando ali no Teatro Dom Bosco por aproximadamente 4 meses, enquanto estaremos um tempo de reforma na Igreja Evangélica. E você é bem-vindo para nos conhecer. Teremos três reuniões aos domingos, 10 da manhã, 17 horas e 19 horas. E no sábado também temos uma programação especial para os jovens, que é a Juventude Relevante. O que é a Juventude Relevante? É um trabalho voltado para os jovens, ministrado por um casal de pastores que são jovens e toda uma equipe de juventude que vai impactar o seu coração. Temos também um trabalho especial com os nossos adolescentes de 9 a 14 anos e também as nossas crianças, desde o berçário e também até a melhor idade ativa. Venha nos conhecer, saber um pouco mais de quem nós somos e a palavra revelada que Deus tem nos dado. Deus abençoe vocês. Shalom. Graça e paz! Seja bem-vindo a mais um programa IECG para você. É uma alegria ter você conosco e eu espero que você seja tremendamente abençoado neste programa. E no programa de hoje nós teremos um bate-papo muito especial com os pastores Lucas e Jaqueline Hayashi da Igreja Monte Sião, que eles lideram lá o Ministério Infantil. Também um testemunho de um pequeno adolescente, um pré-adolescente, sobre o que Deus tem feito na vida dele. Uma palavra e oração abençoadora direta do nosso apóstolo. E continue conosco, nos acompanhe nas redes sociais, saiba de toda a nossa programação como Igreja Evangélica em Campo Grande e seja tremendamente abençoado. Deus te abençoe. Graça e paz, eu sou o pastor Aldo e hoje vou entrevistar o pastor Lucas Hayashi e a pastora Jaqueline Hayashi, que são pastores de crianças na Igreja Monte Sião, lá em São Paulo. Eu vou deixar eles se apresentarem um pouquinho para vocês. Olá, eu sou o Lucas Hayashi, eu cresci na Igreja Monte Sião desde quando eu me entendo por gente e há muito tempo eu tenho buscado a Deus, mas eu sempre tive aversão, na verdade, de trabalhar em igreja. E pior ainda com crianças. Mas em 2011 Deus de uma forma sobrenatural me pegou de jeito. E em 2013 então eu comecei particularmente com o Ministério de Crianças também. Eu não queria de nenhum, mas Deus de uma forma sobrenatural, depois eu até posso falar, Ele me trouxe aí para trabalhar junto com as crianças. Eu sou Jaqueline Hayashi e eu nasci num lar cristão, mas com os meus 17 anos eu tive um encontro pessoal com Jesus. Eu já liderava os jovens da igreja quando eu decidi entregar minha vida para Jesus. E desde então, antes de sair do Ministério de Crianças que eu participava, eu já amava crianças. Então, quando eu saí do Ministério de Crianças, eu voltei trabalhando com crianças e estou até agora. Vim para Monte Sião quando casei com o Lucas em 2006. E em 2008 eu já trabalhava e já liderava uma parte do Ministério de Crianças da igreja.
quando em 2009 os líderes desse ministério eles resolveram sair e ficou sem liderança. Então eu me coloquei à disposição para ficar enquanto um casal não chegava. Até que em 2011 o nosso pastor, o pastor Teófilo, conversou conosco e pediu para o Lucas ter esse momento de oração e pedir e perguntar a Deus se não era o momento dele vir para o Ministério de Crianças junto comigo, e Deus falou, sim, você vem. E aí o Lucas veio, e nós estamos nessa construção de ministério desde 2012, 2013, nós estamos construindo isso juntos, o que é uma maravilha. Amém, amém. Queridos, e qual é o maior desafio que vocês encontraram no trabalho de crianças? Porque não era o foco de vocês. O Lucas falou que ele não sonhava nem em trabalhar na igreja, primeiramente, e Deus transformou a vida de vocês de uma forma sobrenatural. Sim. Qual é o desafio que vocês têm encontrado trabalhando com crianças? Bom, como eu falei, eu era a pessoa talvez a mais desqualificada para trabalhar com crianças, porque eu fui uma criança que fazia todos os professores da escola dominical chorar. Eu praticamente botei fogo na igreja. Então, a primeira vez que eu fui ajudar no retiro de crianças, eu era adolescente, fui expulso do retiro. Então, assim, o primeiro desafio meu foi Deus, depender da graça de Deus mesmo, né? Mas era entender qual era o chamado e me capacitar em relação a isso. Isso foi uma coisa pessoal minha. Depois, quando a gente entrou no Ministério de Crianças, acho que o maior desafio era trazer a conscientização, despertar dos pais, para que eles não pudessem terceirizar. Muitos pais jogam as crianças e tem a visão, cuida aí do meu filho enquanto eu estou lá assistindo o culto, eu estou tendo meu tempo com Deus, mantenha ele em saúde física, mental e seguro, que o resto está garantido. Mas não era isso, aquilo trazia assim, uma frustração enorme pra gente, né? A gente, mas não é isso, a gente não é uma creche evangélica, a gente não quer ser entretenitores gospel. E isso trazia uma certa revolta, mas ao mesmo tempo era um grande desafio para mudar a mentalidade desses pais, porque junto com do que a gente estava ensinando para as crianças, muitas vezes o que eles faziam em casa desconstruía o que a gente construía ali. Então acho que o grande desafio foi justamente mudar a mentalidade dos pais com relação ao Ministério de Criança e trazer junto, né, essa união para que a gente possa construir. E quando une família e a igreja, existe assim uma sinergia muito grande e a eficácia do que a gente faz é muito poderoso mesmo. Esse desafio da construção do entendimento do que era o Ministério de Crianças para as famílias, para a igreja, foi um desafio que a gente lutou, acho que durante uns 2 anos, e graças a Deus a gente venceu. Assim, hoje as famílias da Monte Sião, elas enxergam o Ministério de Crianças como um lugar onde eles podem trazer os seus filhos e realmente os filhos serem discipulados. E hoje o nosso desafio é o nosso relacionamento com esses pais. Realmente a gente está se conectando com esses pais e ajudando os pais a desenvolverem esse discipulado não só na igreja, mas em casa. Então hoje é esse desafio que a gente está tendo, de ter ferramentas, de se conectar com esses pais e proporcionar para eles momentos de interação deles com seus filhos, de intencionalidade, como a gente sempre fala muito, deles serem intencionais em levar o reino para os seus filhos. Esse é o nosso desafio agora. Acho que o segundo desafio, a gente só vai ver, acho que mais pra frente. Então, vencida, né? Quando a gente realmente enxergar crianças que já não serão mais crianças, mas serão adolescentes jovens, que estarão realmente colhendo o fruto daquilo que a gente está plantando hoje. Que hoje que a gente planta, às vezes a gente vê algumas coisas a curto prazo, mas acho que o maior desafio é a gente ver o resultado a longo prazo. Aí vai, então, mas não, realmente eles fizeram um bom trabalho com as crianças. Então acho que esse é o segundo desafio que a gente eu acredito que um dos desafios que os pastores devem ter também é a nossa sociedade. Porque as crianças, elas passam muito mais tempo na escola e com os pais do que com vocês aprendendo sobre a palavra de Deus e sobre o poder de Deus. E vocês têm testemunhos muito fortes sobre aquilo que Deus tem feito através das crianças e pelas crianças. E no ambiente onde elas estão, elas têm transformado tudo isso através do ensinamento que vocês têm dado para eles. Como que isso tem sido na vida de vocês e com as crianças? Isso também foi um outro desafio, de mudar a mentalidade, porque às vezes, mas o que a gente faz aqui nem se compara. Ela fica 1 hora com a gente e fica o resto da semana na escola, com os pais, enfim. Mas a gente começou a ter uma mentalidade, não, nós cremos que aquela 1 hora na presença de Deus, a Bíblia fala, né? Se não me engano, em Salmo 84,
quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e tal. O pardal encontrou casa e andorinha encontrou ninho para si, na presença de Deus. Então a gente vê, pardal só precisa de casa, porque é um animal livre, quando vai precisar de novos começos. Sim. Andorinha só precisa de uma casa para repropriar, para ter novos começos. Então a gente sabe, quando uma hora, talvez nessa presença de Deus, tem novos começos na vida dela, novos sonhos, novas coisas, que vai assim, frutificar muito mais, de uma forma muito exponencial, mesmo no ambiente, uma cultura totalmente contrária ao que a gente tem implantado. Então a gente confia na semente de Deus, a semente de Deus ela não falha, mas a gente prepara a terra então para aquilo que mesmo nas adversidades essa semente ainda possa produzir fruto. E nós cremos isso, assim, a gente fala, um dia é como 1000, 1001. Então se ela está na presença de Deus, um dia vai valer 1000. Exatamente. A gente crê nisso. E aí as atividades que a gente faz com as crianças são atividades que a gente proporciona a elas a utilizarem aquilo que ela aprendeu durante a semana. Então a gente sempre traz momentos que elas podem vivenciar. Então a gente faz às vezes estudos de casa. Então faz de conta que você está na escola e tem uma criança difícil. Como que você faz? Então às vezes a gente junta duplas de crianças e elas montam situações do dia a dia delas que elas possam treinar o mover do Espírito Santo, o agir de Deus fora da igreja. Então essa foi uma das ferramentas que a gente encontrou de aproveitar essas 2 horas, que na Monte elas ficam 2 horas conosco, essas 2 horas para capacitar essa criança a levar o reino. Então hoje a gente contou a história do Miguel, que orava pelos amiguinhos na escola. Então essa foi uma maneira que a gente encontrou na Monte Sião, de ensinar as crianças a orarem por cura. E a gente falava, olha, vocês vão para a escola, quando alguém cair, vai lá e ora. E o Miguel, ele conseguiu replicar isso e ele tem manifestado o reino fora da igreja. Então isso tem perpetuado por mais de 2 horas. Amém, amém. Glória a Deus por isso. Então eu gostaria de pedir para vocês, por favor, para vocês deixarem uma mensagem para os pais e para quem estiver nos assistindo, por favor. Claro. Bom, a mensagem que eu quero deixar para você que está nos assistindo e principalmente para pais, para mães, que vocês realmente invistam nos seus filhos, vocês cuidem como uma herança mesmo que Deus colocou nas suas mãos. E quando Deus coloca nas suas mãos herança, é algo divino, é algo que não tem valor. Então invista tempo, invista recurso, invista amor para as suas crianças e acima de tudo traga um Deus vivo, um Deus de uma forma pessoal na vida das suas crianças. Você é o maior exemplo. Talvez as crianças vão ter muitos exemplos, mas os pais têm que ser os maiores e os melhores exemplos. Então seja exemplo para os seus filhos. E eu gostaria de avisar e deixar esse recado para os pais, que a gente sabe que o mundo, se a gente olha para o mundo hoje em dia, se a gente olha para a sociedade hoje em dia, gera um medo, uma frustração. Mas Deus, ele não nos convida para viver debaixo do medo, mas viver debaixo do amor dele. Então eu declaro para cada pai e cada mãe ousadia no Senhor. E se você não conhece Jesus, eu te convido a conhecer ele, deixar ele ser rei na tua vida, para que você possa experimentar as maravilhas que ele pode fazer, não só na tua vida, mas na vida dos teus filhos. E que sim, a gente pode, no meio desse mundo doidinho do jeito que tá, a gente pode sim levantar crianças que vão ser influenciadores. A gente sempre fala para as crianças, vocês são cabeça e não cauda. Vocês influenciam, vocês levam mudança ainda quando criança. A gente não precisa esperar os nossos filhos crescerem para eles serem influenciadores, mas eles podem sim, desde muito pequenininho, influenciar o ambiente onde ele está. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Amém. Conversei com o pastor Lucas, a pastora Jaqueline Hayashi. Muito obrigado e Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Muito obrigado. Meu nome é João Pedro de Souza Bueno e eu estou na igreja desde a barriga da minha mãe. Eu estou participando da 914. Eu já tive várias experiências com Deus e eu queria contar um testemunho. Era domingo de manhã e eu tinha quebrado meu cofrinho para dar... Eu tinha contado as moedas e tinha separado o dízimo. Aí eu fui para a igreja, ofertei
Aí quando eu fui almoçar na casa do meu avô, ele me deu uma sacola cheia de moedas. Você começa a contar. Eu tive uma outra experiência que eu lembrei. Eu tava perto do meu aniversário, aí eu tinha pedido para os meus pais que eu queria ganhar um carrinho de controle remoto. Aí eles falaram para eu ir orando, até Deus me dar. Aí eu fiquei orando até o dia do meu aniversário. Aí foi no dia do meu aniversário, eu ganhei 5 controles de carrinho remoto. O meu pastor de 914 é o pastor Marcelo e a pastora Márcia. A minha célula é no sábado, às 3 horas. E lá a gente compartilha como foi a nossa semana. E o Rafa, que é o meu líder, ele ministra várias coisas. No último domingo, eu tive a última experiência com Deus, que eu lembro. O apóstolo André estava ministrando a oferta e ele estava falando sobre sonhos. Aí na hora da oferta eu pedi um dinheiro pro meu pai, para eu dar a oferta. Ele me deu. Aí eu dei com muita fé. Aí no final do culto, uma irmã da igreja me procurou e me deu um envelope e me disse que tinha um bilhete dentro com uma oferta para mim. Aí eu agradeci porque ela tinha me dado. Aí eu cheguei em casa, vi o que era. Aí eu fui lá pro meu quarto, fechei a porta e agradeci pela vida dela e por tanto que ela tinha juntado para me dar. Eu tô juntando dinheiro para comprar uma coisa que eu quero muito, um hoverboard. E eu agradeço a Deus, aos meus pais, aos meus pastores da 914, que eles sempre vão me incentivando a orar mais, ficar mais no culto. E eu também tenho que agradecer o apóstolo Edmilson, porque ele sempre diz que quando Deus quer abençoar alguém, ele envia pessoas. Aí e Deus sempre vai me abençoar. E eu também queria agradecer a IECG, porque ela é uma igreja muito abençoada. E eu amo estar nela. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Fevereiro, enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo é quem nos capacita para exercermos a nossa chamada. Quando nós estamos com sede, nós temos uma escolha a fazer: tomar água ou não. Você tem que decidir ser cheio do Espírito Santo. Toda quarta-feira de fevereiro aqui na IECG é um momento propício para que isso aconteça. Venha participar!
Vem aí o 7º Congresso Inspiração da Igreja Evangélica em Campo Grande, até os confins da terra. Com a presença confirmada da apóstola Marisa, apóstolo Edmilson, apóstolo Fernando Guilhem, pastor Luciano Subirá e uma programação especial para as crianças com a tia Jô. Dias 30, 31 de março e 1º de abril de 2018, no Diamond Hall. Adquira já seu Vale Pulseira. Agora nós vamos entrar no terceiro princípio, que é o princípio da unidade. Diga unidade. E eu quero ler um texto com você que está no Evangelho de João, João capítulo 17. João capítulo 17. Unidade é você caminhar na mesma direção, ter a mesma disposição mental. Unidade é você começar a alinhar os seus pensamentos com as pessoas que você caminha. Algumas pessoas, elas não conseguem ser uma mesmo com elas, consigo mesmo. Elas não conseguem, com ela mesma, ela não consegue entrar em concordância. Imagina um negócio desse, parece uma loucura. Eu não concordo nem comigo mesmo. Algumas pessoas assim. Mas a nossa chamada é para caminharmos em unidade. Aonde a unidade é estabelecida, as restrições elas caem por terra. Atraímos o mover de Deus e desfrutamos de paz e de provisão. Observe esse texto. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Jesus está falando de mim, está falando de você. Ah, mas era simplesmente para os discípulos que caminharam com ele. Não, essa instrução de Jesus era para os discípulos daqueles dias e também é para nós hoje. Ele está dizendo, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ó, Jesus não orava apenas pelos discípulos que já caminhavam com ele, mas por todos aqueles. Então Jesus incluiu você nesta oração. Olha que coisa extraordinária. Jesus incluiu você nesta oração. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, ó, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que oração extraordinária. Jesus, ele tinha consciência da importância da unidade, que ele ora pela unidade do corpo de Cristo. Ele ora pela unidade da igreja, ele ora pela unidade daqueles que haveriam de segui-lo. Versículo 21 ele diz, para que todos sejam um. Diga, todos sejam um. Como tu, é interessante porque algumas pessoas dizem, olha, quando você concorda em tudo, concordar em tudo não é muito bom. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, no direcionamento de Deus, é importante que a gente concorde mesmo em tudo. Aí eu concordo em parte. Quando há concordância em parte, não há concordância. E onde não há concordância, a bênção não se estabelece, a bênção não se manifesta. A importância de trilharmos o caminho de unidade. E ele está dizendo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
que se quebra o princípio de unidade? Pela contenda. Aonde há contenda, o princípio de unidade é quebrado. E aonde o princípio de unidade é quebrado, não há o fluir de Deus. Começam as limitações e as privações no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, no capítulo 11, no capítulo 12, Deus chama Abraão e ele começa uma jornada, ele começa uma caminhada com Deus. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Hoje eu estava no discipulado com o pastor Júnior, a pastora Ariane. Eu estava compartilhando quando Deus me chamou para o ministério. É como você dá um passo mesmo e não tem, depois Deus cria. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Onde está a segurança disso? Nós queremos algo palpável. Qual é o endereço onde as crianças vão estudar? Senão eu não vou. E quando você obedece e começa a trilhar pela fé, as coisas começam a acontecer e começam a se manifestar. Mas a Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Houve o quê? Diga contenda. Onde há contenda, a unidade é quebrada. E onde a unidade é quebrada, não se manifesta a bênção. Abraão, ele sabia da importância deste princípio. Sabe o que ele faz? Ele chama o sobrinho, era sobrinho dele, e diz: olha, não é bom que haja contenda entre nós, porque aonde há contenda não há o fluir de Deus. E onde não tem o fluir de Deus, não tem vida plena, não tem vida abundante, não tem paz, não tem provisão completa. Aí ele disse: você pode escolher. Se você for para o Oriente, eu vou para o Ocidente. Escolhe. E a Bíblia diz que então Ló, ele levantou os olhos e viu as campinas do Jordão, o lugar aprazível, e para lá ele foi. Ele se separa de Abraão. Mas a bênção de Deus estava com quem? Estava sobre Abraão. Quando você se conecta a alguém que tem da parte de Deus a bênção, você é abençoado. Preste atenção. Quando você se conecta a alguém chamado por Deus, e sobre aquela pessoa uma palavra de Deus, de destino, você começa a ser abençoado. Enquanto há concordância, o fluir de Deus que vem sobre a pessoa na qual você está conectado, passa para você. Por isso a importância de se preservar a unidade, jamais permitir que haja contenda entre nós. Como igreja evangélica em Campo Grande, a nossa chamada é para influenciarmos a cidade, o estado, a nação e as nações da terra. E as restrições, elas podem ser quebradas, e a nossa conquista, ela pode ser ampliada quando preservamos esse espírito de unidade. Eu louvo a Deus porque temos vivido este princípio e temos visto o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus tem nos prosperado. E é só o começo. Diga para o seu irmão: é só o começo. Diga: vai sempre melhorar, nunca vai piorar. Glória a Deus. Não haja contenda entre mim e ti. Não haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores. O rio de Deus vai fluir. Busque preservar a unidade, mesmo que você tenha que abrir mão de alguma coisa, mas a unidade precisa ser preservada. Ló, ele tinha os seus sonhos pessoais. Diz: eu vou viver os meus sonhos pessoais. E ele vai e escolhe as campinas do Jordão. Nós sabemos o fim, a guerra. Ele foi capturado, e no final a sua esposa se torna uma estátua de sal. Sodoma e Gomorra, o lugar onde ele foi destruído. Fogo e enxofre, um lugar completamente contaminado. Então é muito importante termos cuidado e atentarmos para as nossas escolhas. Muito importante nós atentarmos e cuidarmos daquilo que temos escolhido. Deus coloca diante de nós, Ele diz: eu proponho a bênção e a maldição. Ele diz: escolhe a bênção. Escolha sempre trilhar o caminho da unidade. Diga para o seu irmão: escolha trilhar o caminho da unidade. A Bíblia diz que há dois tipos de sabedoria. Observe comigo esse texto, Tiago capítulo 3,
os versículos de 13 a 14. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em, diga, mansidão e sabedoria. 14. Mas se tendes em vosso coração, olha o que diz, amarga inveja e sentimento faccioso, não glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, diga comigo, sentimento faccioso, aí há confusão. Aonde há sentimento faccioso, aí há confusão. Eu estava lendo essa semana, essa madrugada, uma dessas madrugadas, a carta de Paulo, quando ele escreve, diz que até na pregação do evangelho, uns pregam o evangelho por inveja e porfia. Fiquei pensando, como que pode alguém, meu irmão, pregar o evangelho? Não é fácil, não é brincadeira você permanecer 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Agora, pregar o evangelho por inveja, porque alguém está pregando, está crescendo, eu vou fazer o mesmo, vou mostrar para todo mundo que eu também sei fazer. Esse sentimento de inveja, interessante, porque quando você olha aqui, sentimento faccioso, de onde vem? Não provém de Deus. E atente para o versículo 17, diz o texto: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente o que? Diga, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a nossa chamada, essa deve ser a nossa essência. Quando nós começamos a trilhar o caminho da unidade, nós vamos começar a perceber o céu se abrindo sobre nós. Nós vamos sendo transportados para essa dimensão poderosa de paz e provisão plena. Diga, esse é o desejo do meu coração. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 22, Jesus, ele vai instruir os discípulos, ele vai dizer que casa dividida não subsiste. Diga, casa dividida não subsiste. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, olha o que os escribas diziam, falando de Jesus. Jesus foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Belzebu. Olha. E eram os escribas que o acusavam. Não era qualquer categoria de pessoas, eram pessoas que conheciam as Escrituras, mas não tinham o quê? O discernimento espiritual para entender e compreender quem era Jesus. Então eles se opunham ao ministério de Jesus, resistiam ao ministério de Jesus. E eles diziam, olha, ele expulsa os demônios pelo poder de Belzebu, pelo príncipe dos demônios. Belzebu é o príncipe das moscas, é aquele que traz o quê? Contaminação. Olha o que Jesus vai dizer, versículo 23. Versículo 23. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Como pode Satanás expulsar Satanás? Diz mais, 24. E se um reino se dividir contra si mesmo, o que vai acontecer com tal reino? Tal reino não pode subsistir. Um reino, quando ele se divide, ele não subsiste. Nós vemos essas nações que entram em convulsão social, guerra civil, eles todos perdem, ninguém ganha. O povo empobrece. Hoje nós atentamos o que tem acontecido na Venezuela. Há milhares e milhares e milhares de pessoas que cruzaram a divisa, estão vivendo em Boa Vista, mais de 30 mil pessoas cadastradas. A média de emagrecimento dos venezuelanos desses últimos tempos. Vem aí o 7º Congresso Inspiração da Igreja Evangélica em Campo Grande, até os confins da terra.
com a presença confirmada da apóstola Marisa, apóstolo Edmilson, apóstolo Fernando Guilen, pastor Luciano Subirá e uma programação especial para as crianças com a tia Jô. Dias 30, 31 de março e 1º de abril de 2018, no Diamond Hall. Adquira já seu Vale Pulseira. Que cruzaram a divisa estão vivendo em Boa Vista, mais de 30 mil pessoas cadastradas. A média de emagrecimento dos venezuelanos desses últimos tempos foram de 9 quilos, porque estão restringidos e limitados ao acesso ao alimento. Por quê? Porque o povo está se dividindo. É uma estratégia de Satanás. Quando nós vemos esses movimentos que vêm assolando a nação, colocando o negro contra o branco, o hétero contra o homo, e nós fomos chamados para amar todas as pessoas indistintamente, de cor, de sexo ou de sexualidade, independentemente. A nossa chamada é o quê? Nos expressarmos em amor. Expressar em amor não quer dizer que você não possa discordar da pessoa. Não. Mas tratar as pessoas com dignidade. Esta é a nossa chamada. Mas o espírito que vem para assolar a nação, ele vai dividindo a sociedade em classes. Aí é a burguesia, a elite contra o proletariado, a classe explorada dos trabalhadores. Tudo isso é um engano de Satanás para dividir a nação, para empobrecer a nação, levando uma nação à ruína. Jesus está dizendo, olha, um reino dividido, ele não subsiste. Diz mais o versículo 25: e se uma casa se dividir contra si mesma, muitas vezes não é tão simples assim, fácil estabelecer a unidade, a concordância dentro de um lar. É um desafio. Mas quando a unidade, a concordância é estabelecida, não há inferno que possa deter o avanço desta casa, o avanço dessa família. Nas coisas mais simples, nas coisas mais básicas, é preciso que haja concordância. As coisas mais simples. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, e a tola destrói com as próprias mãos. Sabedoria. Deus tem dado graça às mulheres da igreja. Porque quando a gente olha nesse mundo, muitas vezes os maridos não são crentes, não são evangélicos, é toda sorte de oposição, mas com graça elas estão crescendo, elas estão avançando, elas estão prosperando, e Deus está derramando o óleo da alegria. Você pode dar uma palavra ao Senhor? Isso é extraordinário. Era para ser só confusão. Era para ser só confusão. Alguns lados, quando você está de longe e olha assim, não é possível como isso pode dar certo, mas é pela habilidade e a sabedoria de alguém para estabelecer esse princípio, onde o favor de Deus, a graça de Deus vai se manifestando. Muitas vezes não é fácil, mas é possível. Diga, não é fácil, mas é possível. Quando decidiram construir a Torre de Babel, e Babel, a palavra vem da raiz confusão, eles usaram o princípio correto, mas com um propósito equivocado. É possível usar um princípio correto com a motivação equivocada. O que vai acontecer? Confusão. Eles disseram, nós vamos construir uma torre, vamos estar conectados aos céus, e nós não vamos ser esparramados, espalhados sobre a face da terra. Vamos fazer aqui um nome. Eu me lembro de uma vez nós enviamos um pastor para um determinado lugar, e ele disse, aqui nós vamos estabelecer o nosso reino. Que reino? Tem que ser o reino de Deus. Que no final virou o quê? Confusão. Buscou alguém para entrar em concordância com ele. Olha, aqui nós vamos crescer, aqui nós vamos frutificar, e aqui vai ser o nosso reino. Você concorda? E depois a pessoa compartilhou isso comigo. No final foi o quê? Confusão.
Quando eles foram construir a Torre de Babel, o Senhor olhou e disse assim: não haverá mais restrição para esse povo. Eles falam a mesma língua, eles têm a mesma disposição mental. Olha o testemunho que Deus dá: não haverá restrição. Aonde há unidade, as restrições caem por terra. A conquista ela é ampliada. Isso no termos de casa, de família, na empresa, na igreja, na célula. Quando começamos a trilhar este princípio, os céus começam a se mover na nossa direção, e nós atraímos o favor de Deus, a graça de Deus, de uma forma superabundante. Diga unidade. Isso é fundamental. É fundamental estabelecer isso. Nós vivemos como igreja, numa comunidade. Deus nos separou no meio da sociedade, e como igreja nós não estamos ilhados, mas nós podemos viver este princípio. Nós podemos viver este princípio, e através deste princípio alcançarmos toda a cidade, alcançarmos o estado, a nação brasileira e as nações da terra. Diga: eu já decidi, viverei este princípio abundantemente. Quando nós olhamos para a nação de Israel, a partir do momento em que a nação se divide, o reino do norte, o reino do sul, eles se tornaram fracos. Quando olhamos para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, eles estavam divididos, enfraquecidos, haviam perdido a esperança até, na visão do profeta, do vale de ossos secos. Eles estavam completamente divididos como nação. Mas Deus vai trazer cura, vai trazer restauração, e Deus vai restabelecê-los no princípio de unidade, e as tribos vão se unir novamente e vão se tornar poderosos. Eles executam um ato profético, estabelecendo unidade. Faça um ato profético de unidade dentro do teu lar. Faça um ato profético de unidade, de concordância com a sua célula. Faça um memorial mesmo. Chame o mover de unidade, e você vai começar a perceber o agir de Deus lá no lugar onde você foi estabelecido. Aonde há concordância, as restrições caem por terra. Eu dou aqui um testemunho sempre de um cachorrinho nosso que sumiu, desapareceu. E lá em casa quem ama cachorrinho é a Rafaela. Nós amamos também, mas como ela, sim, ninguém consegue amar. Mas ela é manhosa, muitas vezes o cachorrinho faz as necessidades também, alguém tem que limpar. E ela pede que alguém limpe para ela. Ela fala: não, você vai limpar. Eu me lembro que esse cachorrinho sumiu. Um dia, 2 dias. Lá em casa parecia que alguém tinha morrido. Parece que está todo mundo velando alguma coisa. Fomos tomados por um sentimento de tristeza profundo, impressionante. E a Marisa disse: vamos orar, vamos concordar. Nós nos unimos, demos as mãos e fizemos uma oração de concordância para que aquele animal voltasse para casa. Depois de 10 dias, o animalzinho voltou para casa. Você pode dar um aplauso, Senhor? A concordância. Lá em casa nós já sabemos disso. Então, de tempo em tempo, em alguma área a gente vai e concorda. E quando nós concordamos, é estabelecido. Busque alguém. Fala: mas eu não tenho ninguém que entre em concordância. A Bíblia diz, Jesus disse: se 2 pessoas aqui na terra concordar a respeito de qualquer coisa, se 2 pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa, vai ser estabelecido. Lógico, busque a concordância alinhado com a vontade de Deus. Jamais busque satisfazer alguma coisa na sua vida que contrarie o plano de Deus, o propósito de Deus. Você pode entender isso? Sempre alinhe o desejo do seu coração com a Bíblia, com os princípios da palavra. Se quebra o princípio da palavra, abra mão. Mas se estiver alinhado com a palavra, entre em concordância e será estabelecido. Observe comigo o Salmo de número 133. Olha que salmo extraordinário. Salmo de número 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes.
é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali, aonde há unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha esta comparação que ele faz, como óleo precioso, não é qualquer tipo de óleo. Quando nós olhamos para a Bíblia, o azeite, quando ele era extraído, há várias extrações e vai sendo processado. A primeira extração, você tira um óleo que é para unção, depois vem um outro tipo de óleo que é para acender a lâmpada, que vai iluminar, e até chegar na graxa mesmo, sabonete e outras coisas mais. O óleo precioso que desce sobre a cabeça tem poder terapêutico. Aonde a unidade, a cura. O óleo ele é terapêutico. Refrigera. A ovelha, quando ela estava, a mosca muitas vezes vinha e colocava ali, o chifre contaminava, e ali ela ficava perturbada. Se coloca o óleo, e aquele ali vai ser extraído, e ela vai sentir o alívio, e vai receber a cura. Ele está dizendo, a unidade, onde a unidade, onde a concordância, onde a união, é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, as vestes, as orlas de Arão, o manto. E fala a respeito do Monte Hermon. O Monte Hermon é um dos montes mais altos de Israel, ou o mais alto em Israel, no norte de Israel. Uma parte do ano ele é coberto por neve. E ali diz que ali é o hálito de Deus, é o sopro de Deus, porque ele traz a brisa que sopra, traz o frescor sobre os lugares áridos em Israel. É impressionante o Monte Hermon. Uma parte do ano ele está coberto por neve, pois a neve começa a derreter, vai formando as nascentes do Jordão, e ali bate aquele vento e sopra aquela brisa sobre os lugares áridos. Ele está comparando e dizendo, olha, aonde a unidade, vem como que a brisa trazendo refrigério, e vem o que? A paz. Olha que lindo. É isso que Deus tem para a sua vida. Decida viver o princípio da unidade. Batalhe por isso. Estabeleça isso como propósito no seu coração. Algumas pessoas, na verdade, elas até não querem quebrar, mas se tornam indiferentes. Não seja indiferente, seja comprometido. No capítulo 21 de 1 Crônicas, Davi, ele deu uma ordem para que o exército fosse contado. O exército fosse contado. Ele transgride uma palavra que Deus havia dado a ele. E Joabe, que era o general, o comandante de Davi, recebe essa instrução para contar o exército. A Bíblia diz que ele não conta como deveria ser contado. Isso foi mal aos olhos do Senhor. Observe esse texto. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. 6. Porém, diga porém, os de Levi e de Benjamim não contou entre eles. Por quê? Porque a palavra do rei lhe pareceu abominável. Joabe diz, não vou contar como ele ordenou, vou contar do meu jeito. Foi indiferente, quebrou o princípio de unidade, abriu-se um portal de maldição também. O ato da desobediência de Davi e o ato de rebelião de Joabe, abriu-se um portal de maldição. Em 3 dias 70.000 pessoas morreram em Israel. Não seja indiferente quando um comando for liberado do altar. Se agarre a ele e viva o princípio. Escute bem, fique atento, fica ligado. Quando algo for liberado, nós pastores, os líderes, somos atalaias na igreja. Quando é liberado um comando, toda a igreja recebe o mesmo comando e todos vivem o mesmo princípio. A unidade estabelecida vai trazer a glória de Deus sobre nós, e não haverá no nosso meio pessoas doentes de alma, doentes do corpo. Todos serão sarados e vamos desfrutar de paz e provisão de uma forma plena, de uma forma abundante. Você pode entender isso?
Observe o princípio. Porém, os de Levi e Benjamim, ele não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a ele. Ele fez uma leitura e disse: isso é abominável, não vou fazer. É interessante porque quando Abraão ele percebeu que não havia disposição no coração de Ló, ele disse: não é bom que haja contenda entre nós. Se você pensa de uma forma diferente, vai, siga o teu caminho. Eu estou aqui, mas não concordo muito, sabe, eu tenho o meu jeito. Está no lugar errado. Você está percebendo? Vai perder o tempo. Na verdade, temos uma formatação de alma, de pensamento. Abra o seu coração para receber tudo que Deus tem derramado neste lugar, senão você vai viver uma vida infeliz. Abra o seu coração para viver os comandos liberados do altar. Se nós vamos para a esquerda, todo mundo para a esquerda. Agora nós vamos para a direita, todo mundo para a direita. Nós vamos ver a glória de Deus de uma forma intensa se manifestando em nós e através de nós. Os nossos lares abençoados, o trabalho das nossas mãos, o Senhor fazendo prosperar. Não haverá restrição e limitação, e nada, absolutamente nada, vai poder nos deter na conquista da cidade. Nada. Dê um aplauso ao Senhor. Como é importante nós orarmos e buscarmos a face do nosso Deus. Jesus, ele disse: pedi e dar-se-vos-á. Algumas pessoas, elas pensam assim: olha, eu não tenho nada que pedir, eu só tenho que agradecer. Mas com certeza alguém precisa de uma intervenção divina, e você pode se colocar como um intercessor para que vidas sejam alcançadas. Talvez você diga assim: mas as pessoas que eu conheço talvez não precisam de nada, mas a nossa cidade precisa e a nossa nação precisa. Estamos numa chamada profética de oração e intercessão pela nossa nação. Estamos orando a cada dia para que Deus venha intervir na nossa nação, para trazer mudança, restauração, e cremos no poder da oração. Eu quero orar juntamente com você, orando por você, orando pela nossa cidade e pela nossa nação. Vamos orar? Pai, te agradecemos e te bendizemos pelo teu cuidado, te agradecemos por Jesus Cristo, o teu Filho amado que fora enviado para morrer numa cruz, para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados, quebrando toda sorte de maldição que estava sobre as nossas vidas. Te louvamos pelo Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador. E agora, Deus, eu oro, Deus, por esta pessoa que me ouve, que me assiste, que a tua mão de poder venha operando, ó Deus, se manifestando, intervindo, Deus, para que a bênção se manifeste. Ó Deus, seja a área que for, de relacionamento conjugal, relacionamento familiar, na área profissional, na área de saúde, eu repreendo agora todo espírito de enfermidade. Que a bênção venha sobre ti e que você seja curado, liberto, transformado pelo poder do Espírito. Também oramos, ó Deus, por Campo Grande, que a tua mão venha sobre a nossa cidade, que venha um tempo novo de salvação, a proclamação do Evangelho chegando, Deus, aos lares, alcançando as famílias. Também oramos pela nossa nação, Deus, que haja paz nas nossas ruas e que haja prosperidade sobre o nosso território. Em o nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Deus que te abençoe. Shalom. Every tribe and every tongue, soon your eyes will see his king.